Bem, alunos, estudiosos, vamos lá, todos almejando aquela carreira jurídica, então com garra, com coragem, com fé, com força e foco, vamos retomar nosso estudo aqui de Direito Penal? Bora lá? Artigo 41. Eu sou a professora Débora Botan, né? Já estamos caminhando aí há um longo tempo juntos, tenho grata satisfação em estar aqui diante de vocês. Esses dias eu estava conversando com uma aluna, Morgana Cardoso. Um abraço para você, viu, Morgana? Um abraço bem forte. Tomara que você esteja aí assistindo às aulas. Eu e a Morgana estávamos conversando, né? Aí pelas redes sociais. E faça que nem a Morgana, que nem o Javier, que nem tantos outros alunos, ok? Surgiu dúvida, quer conversar, quer tirar uma dúvida, entre em contato, estou à disposição, ok? O artigo 41, ele é muito fácil de ser compreendido e também muito interessante. Qual é o tema do artigo 41 do Código Penal? Superveniência de doença mental. Superveniência de doença mental. Olha só, artigo 41. O condenado a que sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta a outro estabelecimento adequado. O artigo 41 diz respeito a quem, professor? Diz respeito àquele que já possui condenação. Diz respeito àquele que está cumprindo pena. Diz respeito àquele que está cumprindo pena, certo? E o que acontece com esse condenado que está cumprindo pena? Ele é acometido de doença mental. Ele é acometido de doença mental. Ele desenvolve uma perturbação de doença mental. Então, o que fazer com este condenado? Mantenho ele no estabelecimento prisional, mesmo doente mental? Não mantenho ele lá. O artigo 41 fala que ele deve ser recolhido a um hospital de custódia, deve ser recolhido a um hospital de tratamento psiquiátrico e a falta, professora, a outro estabelecimento adequado, mas não pode ficar no estabelecimento prisional, ok? Muito bem. Quando nós vamos estudar o artigo 41, nós precisamos levar em consideração e ficar muito atentos à seguinte situação. O que autoriza, né, a transferência do condenado do sistema prisional para um tratamento de custódia, para um hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, é a sobrevinda de uma doença mental, ok? Então, o que significa? Vamos fazer a linha do tempo do nosso condenado? Imagine que em 2014, o condenado praticou um crime, tá? Praticou um homicídio. Na data desse homicídio, 2014, esse condenado era são, 100%, né, das suas faculdades mentais em ordem. Em 2015, recebeu sentença condenatória. Imediatamente foi recolhido. 2016, permanece recolhido, normal, dentro das suas faculdades mentais, 100% ok. Só que, professora, em 2017, esse condenado desenvolveu uma doença mental. O que fazemos com ele? Opa, aplicamos o artigo 41. Nós vamos pegar este condenado e transferi-lo para um hospital de custódia, tratamento psiquiátrico, ok? Ok? Só que não é tão simples assim.
O condenado, ele vai passar por uma perícia médica, tá? E essa perturbação mental, vamos chamar assim, ok? Essa perturbação mental, ela pode ser de duas ordens. Eu posso ter uma doença, uma perturbação mental permanente, como também posso ter uma perturbação mental transitória, ok? Então, a perturbação mental pode ser de duas ordens, permanente ou transitória. Se ela for permanente, ocorre o quê? A transferência do condenado do estabelecimento prisional para o hospital de tratamento psiquiátrico. E nesse hospital de tratamento psiquiátrico, ele ficará até o final da sua pena. E nesse hospital de tratamento psiquiátrico, ele ficará até o final da sua pena. Professor, a pena dele extingue em 2021. Então, ele vai ficar nesse hospital de custódia até 2021. 2021, ele vai ser liberado. Ok? Agora, professora, essa doença mental, ela não é permanente, ela é transitória. Então, o que acontece? Levamos o condenado para o hospital de tratamento psiquiátrico pelo tempo necessário, por 60 dias. Depois de 60 dias, ele já está curado. Vai para a rua? Não. Volta para o estabelecimento prisional e lá permanece até final da sua pena 2021. Belezinha? Então, sobrevindo ao condenado doença mental no decorrer do cumprimento da sua pena, né? Ele deve ser recolhido no hospital psiquiátrico, hospital de tratamento, ou a falta desse é outro estabelecimento adequado. Mas para isso a perícia, né? Vai ter que passar por uma perícia. A perícia vai atestar se essa perturbação mental é permanente ou transitória. Sendo permanente, qual é a consequência? Remove ele, transfere ele para esse hospital de custódia, de tratamento psiquiátrico, e lá ele fica até o final de sua pena. Professor, eles falaram que é transitório. Em 60, 90 dias ele internado lá já resolve, ok? Então ele fica temporariamente aqui. Recuperou. Volta para o estabelecimento prisional e lá fica até 2021, até o final da sua pena. São essas as implicâncias do artigo 41 do Código Penal. Fala a verdade. Uma delícia estudar direito penal. É uma delícia. Disciplina boa de estudar, né? Uma delícia. Eu amo direito penal. Muito bem. Super, como diz meus alunos, professora, eu nem notei que a senhora gosta dele, que a senhora é encantada por direito penal, eu nem notei. Então vamos lá. Superveniência de doença mental. O primeiro passo é distinguir a doença mental que acomete o condenado, que acomete o sentenciado durante a execução de sua pena. Distingui-la da enfermidade que possui o agente no momento da conduta delituosa. Então, primeira coisa, quando que essa doença mental alcançou o agente? Foi no momento que ele estava praticando a ação ou omissão? Ou foi enquanto ele cumpria a pena? Se essa doença mental alcançou o agente no momento em que ele praticava o crime, eu não aplico o artigo 41. Aí eu estou diante de um inimputável, eu aplico o artigo 26 do Código Penal, que nós já vimos, cumulado com o artigo 96. Eu aplico de imediato a medida de segurança. Agora, se no momento da ação ou omissão, o agente era ação,
recebeu a sentença, está cumprindo a pena e é acometido de doença mental, aí eu tenho autorizada a aplicação do artigo 41. A este último caso, enfermidade que possui o agente no momento da conduta delituosa, aplica-se o disposto no artigo 26. Vale dizer, não aplica a pena, né? Mas sim uma medida de segurança, ocorrendo a chamada absolvição imprópria, porque ao inimputável doente mental, eu não tenho uma condenação a uma pena privativa de liberdade, eu tenho uma absolvição mais imprópria, uma sentença absolutória, mas que impõe uma medida de segurança, por isso nós a chamamos de impróprio. A doença mental pode acometer o agente em 2 momentos da vida criminosa dele. Primeiro, durante a execução da pena. Se a doença mental alcança o agente durante a execução da pena, eu tenho aplicação do artigo 41, conforme acabamos de ver. Agora, se a doença mental alcança o agente durante a prática da conduta criminosa, durante a ação ou omissão, aí eu vou aplicar o artigo 26 cumulado com o artigo 96 do Código Penal. Ok? Quais os efeitos da superveniência de doença mental ao condenado? Pois bem, para respondermos essa pergunta, precisamos identificar se a doença mental é curável, passageira e temporária ou se ela é incurável e permanente. Pois bem, se a doença mental for incurável, fatalmente levará à conversão. Eu vou transformar essa pena privativa de liberdade em medida de segurança, nos termos do artigo 41 e 183 da LEP. Ou seja, eu pego esse agente e eu pego essa pena privativa de liberdade e converto em medida de segurança. Significa eu transferir esse preso definitivamente para um hospital de tratamento psiquiátrico, tá? E lá ele ficará internado até o cumprimento final da sua pena. E como estamos diante de conversão de pena, o condenado ficará internado em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico pelo tempo restante, né, que tenha a cumprir da sua pena, podendo ficar internado por um tempo indeterminado. Deve respeitar o tempo final da sua pena. Deve respeitar o termo final da pena. Então, se a pena dele, se o termo final da pena dele é em 2021, ele ficará internado até 2021. Em 2021, o que acontece com ele, professor? Ele vai ser colocado em liberdade e ficará à disposição do juízo civil para fins de formalizar o processo de interdição. Assim, quando terminada a sua pena, estando ele em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, deverá ser colocado à disposição do juízo civil para fins de interdição, como ocorre com qualquer pessoa que possui uma enfermidade mental incurável. Por outro lado, olha que legal aqui, galerinha. Por outro lado, se a doença mental for curável e passageira, não há necessidade de converter, não há necessidade de transformar a pena privativa de liberdade em medida de segurança, mas tão somente a transferência do preso para um tratamento ambulatorial por um curto período, contando o tempo de internação, claro, como pena cumprida. O tempo que ele ficar provisoriamente internado vai contar como se ele estivesse cumprindo a sua pena, né? E assim, após recuperação, o condenado retorna ao estabelecimento prisional para fins de cumprir a sua pena até o termo final, certo? Então, olha só que interessante. Doença mental no decorrer do cumprimento da pena. Artigo 41. Se é no decorrer do cumprimento da pena, eu estou diante de um condenado, conforme fala o artigo 41, né? Então, ó, no dia 12/9 de 2014, o agente comete a prática do fato criminoso sem doença mental, ok? Então, no ato da prática do fato
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.